Olá, benditos! Ao percorrermos este capítulo, percebemos que o reino de Deus é o reino das inversões, onde a lógica humana é desmantelada. É por isso que nesta caminhada para Jerusalém, veremos cenas que chocaram o povo da época e que continuam a nos confrontar hoje, como por exemplo, um publicano pecador confesso sendo colocado acima de um fariseu religioso exemplar e crianças sem voz sendo apontadas como modelos de entrada no reino de Deus. Você está no canal Bendito e este é o 18º episódio da série 24 dias com o Filho do Homem em Lucas. Lucas abre o capítulo com uma parábola exclusiva, a viúva e o juiz iníquo. É fascinante que Lucas sinta a necessidade de explicar o propósito da história logo no primeiro verso, o dever de orar sempre e nunca desanimar. Jesus não quis dizer que devemos sempre orar de joelhos e olhos fechados, mas sim que devemos estar sempre conectados com Deus em oração. É difícil mensurar o bem que nos traz e o mal que somos impedidos de fazer quando oramos sempre e sem desanimar. A parábola dita por Jesus é sobre um juiz corrupto que não teme a Deus e nem respeita os homens, mas que atende uma viúva apenas para não ser importunado. É importante que se diga que Jesus não contou essa parábola para dizer que Deus era como o juiz injusto, mas sim diferente dele. Deus ama atender às nossas orações e até nos ajuda quando oramos. Ele está ao nosso lado quando oramos e não enfadado de nós, como o juiz da parábola. A aplicação aqui é direta. A demora de Deus não é negação, é treinamento de perseverança. Essa demora não é para mudar Deus, mas sim para nos mudar. A persistência na oração traz um elemento transformador para nossas vidas, edificando em nós o caráter do próprio Deus. É uma forma pela qual Deus constrói em nós um coração que se importa com as coisas da mesma maneira que Ele. A expressão depressa, no original grego, nem sempre significa imediatamente, como no nosso tempo cronológico, mas sim que quando Deus agir, será de forma súbita e definitiva. A pergunta final de Jesus é chocante. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa é a chave teológica. Jesus não está questionando se haverá religião ou pessoas indo ao templo, mas se haverá esse tipo específico de fé na terra, a fé da viúva, uma fé como resistência, que não desiste diante do silêncio aparente de Deus, uma fé como dependência, que sabe que não tem outros recursos a não ser clamar ao juiz de toda a terra. Jesus liga a oração persistente à sua volta. Ele sugere que, à medida que o tempo passa e as dificuldades aumentam, a tendência humana é desanimar. A fé que ele procura é aquela que mantém a lâmpada acesa através da oração, mesmo quando a resposta parece demorar. Logo em seguida, Lucas nos leva ao templo, onde estão o fariseu e o publicano. Nesta parábola, ambos os homens oram, mas não se aproximam de Deus da mesma maneira. O fariseu subiu ao templo para orar, mas não orou. Ele falou consigo mesmo, não com Deus. Orou assim consigo mesmo e repetiu a palavra eu 5 vezes. Observem que o fariseu não mentiu em sua oração. Ele realmente jejuava e dava o dízimo. O problema não era sua conduta, mas sua confiança. Ele confiava em sua própria justiça, orando de si para si mesmo. Aqui está a grande advertência para nós. Se não vigiarmos, os muitos anos vividos na religião cristã pode se tornar um pedestal para nós. Já o publicano, ou cobrador de impostos, no fundo do templo nem ousava levantar os olhos, porque se reconhecia pecador. A antiga palavra grega traduzida como tem misericórdia é hilaskomai, que significa propiciação. Na verdade, é a palavra para sacrifício expiatório. No contexto do templo, onde o publicano estava, ele provavelmente estava vendo a fumaça dos sacrifícios diários. Ele estava dizendo: Deus, tem misericórdia de mim por meio do teu sacrifício expiatório pelos pecados, porque eu sou um pecador.
O único outro lugar onde essa palavra é usada no Novo Testamento é em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Podemos imaginar o fariseu orando com palavras eloquentes e um estilo fluente e espiritual. Qualquer um que o ouvisse orar diria que ele era um homem espiritual. Mas como as aparências enganam, a oração que agradou a Deus foi a oração do cobrador de impostos. Jesus disse que ele saiu justificado porque entendeu que o acesso a Deus não é por mérito, mas por misericórdia. A verdadeira humildade é simplesmente ver as coisas como elas são. O fariseu se considerava alguém grandioso, quando não era, e o cobrador de impostos se via como um pecador que precisava da misericórdia de Deus, o que de fato era. Nada ganhamos ao nos aproximarmos de Deus na mentira do orgulho. O princípio de que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, é tão importante que Deus repetiu isso 3 vezes. Isso se conecta imediatamente com o episódio das crianças, que vem logo a seguir. Era costume as mães levarem seus filhos a algum rabino ilustre para que ele os abençoasse. A imposição de mãos é usada biblicamente como uma forma de conceder a bênção a uma outra pessoa. Embora os discípulos tentassem impedir, Jesus diz: deixai vir a mim as crianças. Ele sabia que, embora não entendessem a fala ou os ensinamentos eloquentes dele, essas crianças podiam responder ao seu toque, pois ele sabe como se comunicar da maneira que precisamos. Jesus fez questão de liberar as crianças para se aproximarem dele, porque a criança é o símbolo máximo da dependência. Vale destacar que Jesus não está falando aqui da inocência, pois crianças também herdam a natureza pecaminosa, mas sim de postura. Uma criança no primeiro século não tinha direitos, bens ou méritos. Ela dependia inteiramente dos pais para alimentação, proteção e até identidade. Portanto, receber o reino como uma criança significa reconhecer que nós não temos nada a oferecer em troca da salvação. É totalmente contrário ao jovem rico, que virá no versículo seguinte. Enquanto Mateus diz que ele era jovem e Marcos menciona que ele veio correndo, Lucas utiliza o termo grego archon, que significa magistrado, governante. Isso significa que ele não é apenas jovem e rico, ele tem autoridade, status e provavelmente uma reputação ilibada. Ele representa o topo da pirâmide social e religiosa. Mas ele tinha um ídolo. Quando Jesus pede que ele venda tudo, não está criando uma regra para todos os cristãos, mas está fazendo um diagnóstico cirúrgico daquele homem específico. Com o diálogo dele com Jesus, aprendemos que o que não conseguimos deixar por Jesus é o que nos impede de segui-lo de verdade. É fácil criticar o jovem rico, mas muitas vezes também somos apegados à nossa reputação, ao nosso conforto ou aos nossos planos. Quando aquele jovem se afasta, muito triste, porque não queria abrir mão da sua riqueza, Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Não porque o dinheiro seja mau, mas porque ele é um competidor feroz pela nossa adoração. Contudo, Jesus termina com a promessa da recompensa. Ninguém deixa nada por causa do reino de Deus que não receba muito mais, já nesta vida e a vida eterna no futuro. Depois, Jesus chama os 12 discípulos à parte para anunciar pela terceira e última vez em Lucas o desfecho da sua missão. Ele declara que estão subindo para Jerusalém para que se cumpra tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Jesus é específico sobre o sofrimento. Ele será entregue aos gentios, sofrerá zombaria, insultos, cuspidas e açoites, culminando em sua morte. No entanto, ele reafirma que ressuscitará no terceiro dia. O ponto que Lucas destaca aqui é a incapacidade dos discípulos de processar essa informação. O texto diz que a mensagem lhes está oculta. Eles não conseguiriam ver nem entender a verdade até que Deus abrisse seus olhos e suas mentes. Terminamos o capítulo em Jericó. Jesus está pertinho de Jerusalém e a multidão tenta calar um cego à beira do caminho.
Mas Bartimeu, como Marcos o chama, usando o título messiânico, grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus atendeu ao pedido do homem e o curou da cegueira, e ele passou a seguir Jesus. E isso foi especialmente significativo, considerando que Jesus estava a caminho de Jerusalém para morrer. Enquanto o fariseu era cheio e saiu vazio, e o jovem rico era rico e saiu pobre, esse cego, que não tinha nada, reconheceu Jesus como Messias, e assim o capítulo termina com alegria e louvores a Deus. A caminhada de Lucas 18 nos ensina que o reino é para os insistentes, para os humildes, para os dependentes e para aqueles que clamam por misericórdia. Portanto, vamos avaliar a nossa oração. Ela é uma lista de compras ou um grito de dependência? Vamos analisar nossa postura. Nós entramos na presença de Deus como fariseu, listando nossos acertos, ou como publicano, dependendo da graça divina? Este capítulo nos chama a gritar como o cego, a depender como a criança e a persistir como a viúva. E prepare o seu coração, porque o capítulo 19 é o capítulo das grandes transformações. Nele, nós vamos ver Jesus parando o trânsito de Jericó para jantar na casa de Zaqueu, provando que ninguém está longe demais para a salvação. É também o capítulo da entrada triunfal em Jerusalém. A partir de agora, a cruz está mais perto do que nunca. Eu espero você amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá.